Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, graças a Deus, daremos continuidade à nossa série de estudos teológicos. Especificamente, estudaremos nesta pequena aula, nesta simples aula, daremos início ao estudo da teontologia, exatamente, com a ajuda de Deus. Hoje, nesta aula, conheceremos o Deus Pai. Afinal de contas, teontologia nada mais é que o estudo da pessoa ou acerca da pessoa de Deus. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Dá o seu joinha, faça seus comentários e principalmente compartilhe com outras pessoas para que elas tenham acesso a esta aula, a este conteúdo que é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a nossa aula. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós iniciaremos esta aula fazendo a leitura de um texto sagrado para a glória do nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Repetindo, Gênesis, capítulo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, por bondade de Deus, iniciamos o estudo de mais uma das grandes doutrinas da Bíblia, a teologia, também chamada de teontologia ou teologia própria. Especificamente, nesta aula, neste vídeo, veremos a definição de teontologia. Veremos teorias acerca da existência de Deus e alguns argumentos que confirmam a existência de Deus, bem como algumas falsas teorias acerca da existência de Deus. Portanto, fica ligadinho conosco, porque de forma bem simples, nesta aula muito simples, nós traremos uma base para iniciarmos o estudo da teontologia ou da doutrina do nosso amado e glorioso Deus. Ora, mas o que é especificamente teontologia? Bem, quando nós perguntamos o que é teontologia, nós estamos simplesmente partindo de uma definição para compreendermos melhor as verdades abordadas nesta doutrina. A verdade é que, a fim de evitarmos interpretações equivocadas a respeito da doutrina de Deus, usaremos o termo teontologia. Ora, todos nós sabemos que a palavra teologia, ela é muito abrangente, daí a razão de estudarmos a partir da ideia de teontologia, a fim de evitarmos equívocos, pois senão, pensemos de forma muito simples, quando falamos em teologia, não apenas pensamos na doutrina que estuda a pessoa do Deus Pai. Nós temos a teologia do Antigo Testamento, nós temos a teologia do Novo Testamento, nós temos teologia de forma diversificada. Portanto,
a partir da ideia que foi levantada ou proposta por Lewis Perry Schaefer, que usou pela primeira vez o termo teontologia, nós partiremos deste princípio. Mas então, o que é teontologia? Bem, a palavra teontologia é um termo que vem da junção de outros termos gregos, a saber, theos, Deus, on ou ontos, ser, e logia ou logos, estudo, tratado, ciência. Simplificando, a teontologia é o estudo do ser de Deus, o estudo da pessoa de Deus. Isso envolve a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, a obra de Deus, a Trindade Santa e tantas outras coisas que veremos de forma separada, de forma objetiva ao longo do tempo. Tá ok? Portanto, partindo da ideia de teontologia, nós iniciamos hoje o estudo da pessoa do Deus Pai. Entretanto, se nós estudamos a teontologia, a pessoa de Deus, nós precisamos saber quem é Deus. A bem da verdade é que por mais que falemos, por mais que expliquemos, nós não temos capacidade de alcançar a grandeza de Deus. As palavras não são capazes de definirem Deus na sua totalidade. Mas trouxemos aqui duas definições muito simples que nos fazem ter uma visão da grandeza desse Deus, embora nos tragam uma visão ainda pálida da grandeza desse Deus. Vejamos o que disse o grande filósofo Platão acerca de Deus. Ele chegou a dizer que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa suficiente de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, onisciente, onipotente, que tudo controla. Deus é justo, santo, sábio e bom, o absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda lei e justiça, a origem de toda ordem e beleza e especialmente a causa de todo o bem. Uma outra definição do nosso Deus é que Deus é o ser supremo, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e amor. Ele é único, perfeito, criador e sustentador do universo. Ele é pessoal e subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Partindo deste conceito, desta ideia, nós literalmente declaramos com todas as letras: Deus existe. Entretanto, para falarmos da existência de Deus, nós precisamos de argumentos. Afinal de contas, os homens distantes de Deus, eles pedem razão da nossa fé. Alguns questionam: será que Deus existe? Outros afirmam: Deus não existe. Através da nossa fé, nós acreditamos sem sombra de dúvida: Deus existe. Entretanto, existem argumentos que são mais do que teológicos, são argumentos filosóficos, são argumentos, como é que eu posso fazer lá, lógicos, são argumentos naturais que nos provam que Deus existe. E nós veremos de forma muito simples, repito, para que a partir desta ideia,
a partir desta aula, você comece a pesquisar mais, estudar mais e seguir a orientação do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Logo, Deus existe. Esse é o grande pressuposto da teologia. Por que é que eu estou gravando esta aula? Por que é que você está assistindo este vídeo? Por que é que nós estudamos teologia? Por que é que nós lemos e cremos na Bíblia? Porque Deus existe. Repito, esse é o grande pressuposto da teologia. Mas é bom destacar que, embora a Bíblia não discuta sobre a existência de Deus, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela não tem essa preocupação, mas a Bíblia afirma que Ele existe ao declarar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Todavia, infelizmente, existem pessoas que vivem como se Deus não existisse e ainda se dão o direito de questionarem, de perguntarem: onde está Deus? A exemplo do Nécio, que pergunta lá no Salmo 14, versículo 1. É diante dessas situações, é diante de tal questionamento que todos os cristãos, sem exceção, devem estudar para dar razão da sua fé, provando literalmente que Deus existe. Deus existe. Ora, e como nós poderemos falar acerca da existência de Deus? Como nós iremos provar para alguém que Deus existe? Nós nos utilizaremos, além de argumentos teológicos, nós nos valeremos de argumentos filosóficos e lógicos. O primeiro argumento acerca da existência de Deus que observaremos é o argumento determinado de ontológico. Portanto, é preciso saber que o argumento ontológico ele é o ramo da filosofia. A ontologia é o ramo da filosofia que trata da investigação teórica dos caracteres, das características fundamentais do ser. Quando nós vamos perceber ou observar a ideia do argumento ontológico, é porque através deste argumento o homem traz a concepção de um ser totalmente perfeito, de um ser absolutamente perfeito, que tem existência real e substancial, que em sua essência tem a perfeição. Além do mais, a ideia proposta pelo argumento ontológico é que essa concepção, é que esse entendimento que o homem tem de um ser perfeito só pode ter sido colocada na mente humana, no coração do homem, pelo próprio Criador, o Deus absoluto, santo, poderoso e perfeito. O segundo argumento é o argumento cosmológico. Percebam, argumento cosmológico. A bem da verdade é que a razão defende que o universo deve ter tido uma causa para existir. Evidentemente, o universo não passou a existir do nada. É preciso que haja uma causa para existir. Afinal de contas, todo efeito deve ter uma causa suficiente para trazer à existência algo que não existia. Assim, tudo que existe no mundo deve ter uma origem primária ou uma razão de ser. E esta razão não é outra a não ser o
poder absoluto do nosso Deus. Ele existe. Aliás, a grandeza do universo, vocês sabem muito bem, ela ultrapassa a nossa capacidade de imaginação. Alguns astrônomos, inclusive, vão afirmar que há estrelas tão distantes do nosso planeta que a sua luz gasta mais de 1000 anos para chegar à Terra. E apesar de sua luz percorrer 300.000 quilômetros por segundo, um outro detalhe é que o universo é um sistema de bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias compõe-se de milhões de estrelas, de planetas e satélites. E pasmem, é que tudo que existe no universo funciona de uma forma perfeita. E nós veremos isto no próximo argumento. Logo, simplificando, o universo prova-nos, evidencia-nos que Deus existe. Observemos o que disse o salmista no Salmo de número 19 e no versículo de número 1. Salmo 19, versículo de número 1, o salmista abre a boca e declara: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Um outro argumento da existência real de Deus é o argumento teleológico. Presta atenção, não é um argumento teológico, é um argumento teleológico. Este argumento apresenta o desígnio do universo como uma evidência clara da ação de uma mente suprema, a mente suprema de um Deus absoluto. Aliás, as pessoas que defendem o argumento teleológico, elas vão argumentar que se há um universo ordenado e que todos os seus movimentos tendem para uma harmonia celeste e perfeita, é porque o arquiteto que o criou com inteligência superior, ele continua controlando, legislando, governando todas as coisas. O próximo argumento acerca da existência de Deus é o argumento histórico e etnológico. Observe bem, o próximo argumento acerca da existência de Deus é o argumento histórico e etnológico. A história mostra-nos que os povos relacionam-se com o divino, independentemente dos níveis social, cultural, econômico ou intelectual. Uma outra razão é que não existe, por hipótese alguma, ao longo da história, nenhuma civilização que não tenha se voltado para a divindade, mesmo que se voltem para divindades que não são verdadeiras, mesmo que não se voltem para o Deus Todo-Poderoso, mas há no coração do homem a necessidade de recorrer ao divino, de relacionar-se com o divino, de adorar ao divino. Porque isto acontece, é muito simples, entendamos, ninguém tem necessidade por algo que não é real. O corpo humano, ele tem necessidade de água. Nós só sentimos sede, e permitam-me ser redundante, nós só sentimos sede de água porque a água existe. Se a água não existisse, nós não teríamos sede de água. Sabe por que o homem precisa de Deus? Sabe por que o homem busca a Deus? Lembremos-nos, como disse o salmista:
a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O homem só recorre a Deus, só busca a Deus porque Deus existe. Portanto, se todos os homens revelam a necessidade de adorar o divino, é porque Deus existe. Um outro argumento acerca da existência de Deus é o argumento moral ou antropológico. O homem tem por natureza uma consciência moral pela qual distingue o bem do mal. Quando ele faz o mal, a sua consciência reprova-o. Quando ele faz o bem, a sua consciência o aprova. Mas entendamos que esta consciência do bem e do mal também é fruto da própria existência de Deus. Sim, pois o homem dispõe de natureza moral. Isto é, a sua vida ela é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que ele deve evitar. Esse conhecimento, essa consciência de fazer o bem ou de fazer o mal, vai mostrar, vai testificar moralmente, antropologicamente que Deus existe. Sabe por quê? Porque a consciência vai mostrar, apontar seus erros ou seus acertos. Se nós observarmos Miqueias capítulo 6, versículo de número 8, olha o que a Bíblia declara. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 nos diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Com outras palavras, a consciência humana, ela reconhece simplesmente a existência de um grande legislador. E quem é esse grande legislador? É o Deus Todo-Poderoso. A consciência também reconhece a plena certeza do castigo para toda violação da eterna lei de Deus. Simplificando, um argumento também que prova a existência de Deus é o argumento moral ou antropológico. Mas não para por aqui. Além destes argumentos a respeito da existência de Deus, nós precisamos basear a nossa fé na Bíblia Sagrada. Nós precisamos recorrer a fontes, a livros escritos por homens de Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pois nós estamos vivendo em uma época tão complicada, tão difícil, época na qual muitos estão apostando da fé, apostatando-se na fé, abrindo mão de acreditar na existência real de Deus, porque estão dando ouvidos a falsas teorias sobre Deus. Se não vejamos algumas falsas teorias de forma bem simples, para que possamos nos guardar debaixo da potente mão de Deus, nos esmerando, estudando a palavra de Deus e nos dedicando a estudar as grandes doutrinas da Bíblia. Primeiro, a primeira falsa teoria a respeito da existência de Deus é a teoria chamada de ateísmo. Esta é muito conhecida. O ateísmo, na verdade,
a palavra ateísmo ela é derivada do grego. É a junção de alguns termos. O primeiro termo é a palavrinha a, chamada de prefixo, que traz-nos uma ideia de negação. Na sequência, nós temos a palavra theos, Deus, e por fim, a palavra ismo, doutrina, ideologia. Simplificando, ateísmo consiste simplesmente na negação absoluta da existência de Deus. Os ateus literalmente vão declarar que não acreditam em Deus. Mas além do ateísmo, nós temos o agnosticismo. Presta atenção, o agnosticismo ele nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Eles vão dizer, Deus até pode existir. Entretanto, a mente humana não permite ao homem conhecer a Deus. Desta forma, eles afirmam que a mente humana não pode conhecer o infinito, mas eles não vão negar a existência de Deus. Todavia, a Igreja de Cristo, os cristãos sabem em absoluto que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, mas mesmo sendo tão grande, tão poderoso, ele se deu a conhecer ao homem. E isso ele fez de uma forma tão maravilhosa que ele enviou o seu próprio Filho Jesus, que nasceu em forma humana e relacionou-se com o homem e ainda hoje relaciona-se com os homens, em especial com a sua igreja. Uma outra falsa teoria a respeito da existência de Deus é o politeísmo. Ora, o que é o politeísmo e o que essa teoria defende? Pois bem, o politeísmo defende a ideia de que o universo é governado não apenas por uma força, mas por uma multiplicidade de forças, implicando assim a ideia de um Deus para cada setor da vida. Por exemplo, no entendimento dos politeístas, há o Deus da água, há o Deus da fertilidade, há o Deus da guerra e assim sucessivamente. Nós vemos em algumas culturas que os homens se dedicam a adorar até mesmo a rato, a vaca e a tantas outras coisas. Mas nós, servos do Deus Altíssimo, Igreja do Deus Todo-Poderoso, noiva do Cordeiro de Deus, não precisamos de vários deuses, muito menos de fragmentação para eles atuarem, porque o nosso Deus, ele é único e é poderoso, governa no céu, governa na terra. Ele mesmo declarou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Mas além do ateísmo, do agnosticismo e do politeísmo, nós também queremos destacar o panteísmo. O panteísmo, na verdade, é fruto da crença filosófica do hinduísmo, que afirma que Deus é tudo é Deus. No entendimento dessas pessoas, Deus não é apenas uma figura humana. Deus está em todas as coisas que nós possamos ver, que nós possamos observar, que nós possamos tocar. Para eles, Deus é tudo é Deus. Logo, isso induz o homem a uma crença equivocada, errando o alvo e não adorando ao Deus absoluto, único e verdadeiro. Mas além do panteísmo, nós temos o materialismo. Ora, no entendimento dos materialistas, a matéria é a única
realidade existente. Dessa forma, eles não vão acreditar no espiritual. Tudo que eles creem, tudo em que eles acreditam é na matéria. Por quê? Porque eles vão pensar, o homem é apenas um animal, o homem é apenas uma máquina que, por conseguinte, não é possível, não é responsável pelos seus atos, nem pelas suas atitudes. Além do mais, afirmam que todas as manifestações, seja da vida ou seja da morte, e todas as forças são manifestações só, apenas da matéria, negando assim o espiritual, negando assim a existência do Deus Todo-Poderoso. Também nós temos uma outra teoria, ou mais outras teorias falsas. Por exemplo, enoteísmo. A palavra enoteísmo, ela é derivada do grego en, As pessoas que acreditam no enoteísmo, elas vão afirmar que Deus existe, mas não negam a existência de outros deuses. Eu vou repetir. Os enoteístas, eles afirmam: Deus existe, mas também não negam a existência de outros deuses. Logo, o enoteísmo nada mais é que uma combinação de ideias monoteístas e politeístas, também uma teoria equivocada. Além do enoteísmo, nós temos o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo admite a existência de Deus, todavia, rejeita inteiramente a sua revelação à humanidade. Com outras palavras, eles vão dizer: Deus existe, mas ele nunca se revelou, não se revela, nem nunca se revelará ao homem. Um outro equívoco, pois diferentemente do que a Bíblia declara, o Senhor, ele nos ama e se revelou a cada um de nós. E se revelou a cada um de nós. De forma bem simples, que possamos crer de forma fervorosa na existência de Deus. Pois crendo na existência de Deus, a nossa vida será direcionada para a glória do nome dele. Rejeitemos as falsas teorias, pois a finalidade de todas elas é simplesmente fazer com que o homem perca o direcionamento, perca a visão do Deus vivo, poderoso, santo e absoluto que se relaciona com o ser humano. Deus te abençoe, muito obrigado, por hoje é só, a paz do Senhor e até a próxima.